Bem-vindos todos a mais uma live da Escola Clássica. Pessoal, digam se estão ouvindo bem. Todos aqueles que entrarem aqui agora já podem escrever o nome que eu direi. Qual é o nome de vocês em latim? Eu cumprimentarei vocês em latim. Muito bem-vindos a mais uma live aqui na Escola Clássica. Nessa manhã eu vou falar também sobre cultura clássica, todos que perguntarem, e vou também falar um assunto que eu preparei para cultura clássica, retomando aquilo que nós já falamos nos últimos encontros. Diego é Jacobe Gomes, bonum diem, fortasse Cinzia, monitus non sum, Eduardus, te voco. Então, Eduardus é o nome, Eduarde te voco, né? Então, o vocativo Eduarde, o teu nome se escreve Eduardus, assim como o meu, eu sou o Eduardo também, o professor Eduardo. Fabritius, eu acho que é Fabritius mesmo, né? Turres, então, Turres, Carvalho Fortasse, né? Não, Carvalho tem um nome cujo nome eu não me lembro, né? Então, Carvalho, sim, tem, eu lembrava, assim, sabia o nome dessa árvore. Daqui a pouco eu me lembro. Uma hora eu me lembro do nome da árvore. Eu acredito que seja Cíntia, né? O nome Cíntia. Eu já tinha pesquisado em algum momento também. Cíntia, tá? Alguns nomes permanecem iguais, pessoal. Alguns nomes nós temos exatamente a mesma coisa, alguns outros de origem germânica, como por exemplo Eduardo, que fica Eduardo, vai ficar Eduardus, só vai ganhar a desinência latina, e alguns outros de origem judaica, por exemplo, quando nós vemos de origem judaica, como por exemplo Ioannes, eles às vezes não têm, né, são nomes que não têm declinação, então não muda nada, vai ficar Ioannes e assim por diante. Tá? Nós temos Joseph, também não declina, mas nós temos também a variação latina Josephus, por exemplo. Tá? Então, todos aqueles que tiverem aí, que quiserem saber como podemos pronunciar o nome de vocês em latim, né? Eu direi aqui e vos cumprimentarei em latim. Salvete omnes, salvete Eduarde, salvete Cinzia, salvete Jacobe, Diego, né? Jacobus, de Jacó, acho que é isso. É isso? Acho que é. Muito bem, então, pessoal. Vamos falar sobre cultura clássica. Se nossos nomes vêm de uma origem tão remota, vêm lá daquelas palavras latinas, gregas, se nossos nomes, os próprios nomes que nós possuímos, então, eles têm uma origem muitas vezes mesmo latina, não é? Então, de nomes latinos como, por exemplo, Fábio, como, por exemplo, Flávio, né? Ou como... vamos ver outro nome. Sim, César, não é? César. Então, imaginem o quanto nós herdamos no resto da nossa cultura, né? E vamos falar, então, sobre o que é isso, a cultura clássica. A cultura clássica é, na verdade, aquilo que falta a muitos de nós, é aquilo que falta para os nossos estudos mais avançados. Eu vou explicar como a cultura clássica pode fazer tanta falta para os nossos estudos pessoais, certo? Como pode um tipo de conhecimento ser assim tão básico para estudos acadêmicos, por exemplo, ou para o avanço em assuntos mais técnicos, em assuntos não tão humanísticos, né? Em assuntos não tão históricos, por exemplo, não tão antigos, não é? Na verdade, é que nós, quando vemos uma ciência muito avançada, hoje nós vemos, por exemplo, toda essa ciência da computação, parece algo surpreendentemente novo,
Agora, quem estuda um pouco mais já sabe, por exemplo, que no caso da ciência da computação, ela só pôde ser construída depois de tantos e tantos e tantos, não só avanços, mas de ah, ah, tantas modificações, tantas descobertas matemáticas que são incontáveis. Se nós pegamos o livro de História da Matemática, como o livro do Cajori, ou se nós pegamos um outro livro, como por exemplo de Carolus Boyer, não é? De Carl Boyer. Se nós tomamos esses livros em mãos e lemos a história da matemática, nós vamos ver o quanto ela se alicerça né, ela já vem sendo formada desde o Antigo Egito, depois passa pelo período clássico, gregos, latinos, ela ganha uma simbólica, ela ganha uma linguagem e depois ela ainda vai se desenvolvendo mais ainda em linguagem, em descobertas, em operações. Ela ainda se desenvolve no Oriente. Então, assim, se nós vamos ver o quanto uma tecnologia, o quanto um modo de viver colhe, o quanto um modo de viver se estabelece numa tradição tão grande, como se nós estivéssemos falando de um prédio, de um topo de um prédio muito alto, né? Um daqueles prédios, sei lá dos Emirados Árabes, né? Um daqueles prédios altíssimos. Nós temos uma antena ainda na ponta. É assim que nós devemos entender a nossa cultura e compreender a importância dos pilares desses prédios, assim como nós, ou melhor, compreender a importância da cultura clássica, assim como nós compreendemos que os pilares, as fundações desses prédios, elas são extremamente importantes, certo? Então, quando nós falamos em cultura clássica, nós estamos falando numa série de nomes, heróis, histórias, narrativas históricas, né? Então nós estamos falando não só de narrativas fictícias, mas de narrativas reais, né? Narrativas históricas mesmo, que aconteceram com governos, que aconteceram com personagens políticos, como o próprio Cícero, como o próprio César, como Otaviano Augusto, como Nero, etc, etc, etc. Tá? Então nós estamos falando aqui de uma cultura que abrange muitos aspectos, como nós conversamos na última live. E se vocês tiverem alguma pergunta aqui enquanto eu estiver falando sobre isso, ou quiserem perguntar algo da escola clássica, fiquem à vontade, podem me interromper, não há problema nenhum, certo? Nós vamos aqui falar sobre esses assuntos, mas eu quero também que vocês me digam o que vocês sabem sobre isso, né? Me digam o que vocês não sabem sobre isso. Perguntem, vamos dizer, as curiosidades. Nós estamos aqui falando da língua latina, nós estamos falando da língua grega, nós estamos falando de uma cultura tão vasta, estamos falando de uma influência tão vasta que nós temos na nossa própria vida, ou seja, a nossa própria língua portuguesa, ela é um fruto também dessa cultura clássica, ela é um fruto e talvez um dos últimos frutos, não é? Assim como diz a última flor do Lácio, aquela última língua que floresce de uma cultura anterior a ela que primeiro inicia, ou historicamente, ou melhor, mitologicamente se inicia no Lácio, lá com a vinda de Enéas, de Troia, que vai fundar um novo reino ali, entre aqueles povos que já viviam na Península Itálica e tudo isso. Então vai se formar lá naquele Lácio um povo, vai carregar a sua língua para o resto do mundo, e depois vai florescer a língua portuguesa lá no fim, lá quando todas as outras já haviam florescido, vai vir então a língua portuguesa, uma das últimas línguas, então uma das últimas flores, ou a última flor do Lácio, como chama o poeta, né? E muito bem, pessoal, essa cultura, antes de falar aqui, eu preciso avisar, temos promoção, pessoal, promoção da Escola Clássica, tá? No curso completo, com livros da Megalecapsa, são livros em grego e latim que os alunos recebem em casa, como este livro aqui da Ilíada, tá? Só para avisá-los de que nós temos, então, esta promoção. Eu preciso avisar, afinal de contas, nós vivemos aqui dos nossos próprios cursos e da própria Escola Clássica. Então, se vocês quiserem, vamos dizer, conhecer mais do nosso trabalho, divulgar, nós vamos ficar sempre muito contentes, e o Brasil
provavelmente, né, posso dizer isso, o Brasil agradece, tá? As pessoas vão agradecer depois de terem estudado o que vão estudar, certo? Mas continuando, então, eu estava falando de uma cultura que está ligada a nós, por vezes até diretamente. Então, quando nós vamos, por exemplo, explorar a ciência do direito ou a própria biologia, nós vamos lidar com nomes latinos, né? Nós vamos lidar com nomes diretamente da língua latina. O Eduardo diz assim: acredito que sem conhecer o latim não pode se dizer conhecedor de português. Eu também acredito nisso. Eu colocaria eu ainda diria o seguinte, né? Nós podemos conhecer muito bem a nossa língua por meio da nossa gramática, nós podemos escrever muito bem, nós podemos cultivar a nossa língua sem a língua latina. Tudo bem, né? Nós podemos escrever, podemos criar ótimos textos, só que quanto mais nós estudamos a nossa língua, mais nós entendemos que ela depende do latim. Mais nós entendemos que ela depende no sentido de ter as suas origens na língua latina, na gramática latina, nos nomes, nos adjetivos, nos pronomes, no modo de uso de cada um, nos mecanismos de uso dos pronomes, dos nomes, olha só, dos particípios latinos. No latim, para quem não sabe, por exemplo, no português a gente só tem o particípio perfeito, né? Quando a gente que vem do particípio perfeito latino como feito, escolhido, amado, né? Então nós temos esses adjetivos que vêm desses particípios. Agora no latim nós temos esses particípios aqui do português e nós temos ainda os particípios presentes, por exemplo, que vão, por exemplo, como amans vai se tornar a palavra amante em português. A palavra ens, que é um particípio latino presente, vai se tornar ente na língua portuguesa. Vão se tornar, por exemplo, substantivos, pessoal. Então, olha só, quando nós vamos falar então quando nós vamos nos aprofundando na língua portuguesa, o que acontece? Acontece justamente de nós começarmos a notar a presença da língua latina fortemente o tempo todo, em muitos exemplos, em muitos momentos, e nós não conseguimos ficar indiferentes a isso, né? Aquele que estuda profundamente a língua portuguesa dificilmente consegue ficar indiferente à língua latina, pessoal. Eu mesmo posso contar que o meu caso foi esse. O caso foi de quanto mais estudava a língua portuguesa, mais lia, mais eu me tornava ignorante. Ignorante no sentido, olha, tem algo aqui que está na origem dessa língua, que está na origem disso aqui que eu estou lendo, que causa isso que eu não sei. Eu gostaria de saber. Eu estou me sentindo incomodado, eu me senti incomodado mesmo por não conhecer isso. E aí o Eduardo ainda acrescenta, né? Na medicina me parece essencial. Com certeza. Eduardo, talvez se tu procurares no YouTube, nós temos eu participei de um evento de anatomia, tá? Em que eu fiz parte de uma banca avaliadora de trabalhos em anatomia que traziam a origem, que traziam a etimologia das palavras em grego e latim. E eu conheço um pouco de anatomia em grego e latim porque eu li algo. Mas quando os alunos foram trazendo tudo, assim, o que nós temos é fantástico. Nós temos no nosso corpo, né, os nomes que nós damos ao nosso corpo são nomes de objetos cotidianos. São nomes de objetos cotidianos latinos, gregos, os nomes de coisas que as pessoas utilizavam, são nomes de animais, às vezes, ou nomes de coisas que as pessoas viam, notavam, né, no seu cotidiano. Elas vão começando a compor por analogia para dar distinção de função, né, como, por exemplo, causa final de algumas partes do corpo, causa formal das partes do corpo, causa material, por vezes. Então, nós vamos ter uma série de nomes que vão surgindo na anatomia, que eles vão surgindo ao natural por conta da observação dos primeiros médicos, né? Lá de Hipócrates, Galeno, desses caras que estudaram a anatomia primeiro em animais e depois essa anatomia, então, se desenvolveu no Renascimento
para a anatomia humana, não é? Então, é muito fantástico notar isso, é muito fantástico se aprofundar nisso. Nós vamos ver isso em diversas áreas, né? Então, a medicina e a biologia, claro, por consequência, né? A biologia talvez seja ainda uma arte, ou melhor, uma ciência mais antiga do que a medicina, mais nova do que a medicina, nesse sentido, né? Essa especulação aristotélica, a classificação dos animais, que vem, por exemplo, dos livros História dos Animais e Partes dos Animais de Aristóteles, né? Esses são os 2 títulos dos livros de Aristóteles, em que ele vai fazer as primeiras classificações e vai ali como que fundar a biologia, ainda é mais antigo do que mais recente do que a própria medicina em si. Existe muita diferença entre o grego clássico e o grego bíblico? Não, né? De modo algum. Nós temos, na verdade, o grego bíblico, ele floresce, ele se origina no grego clássico. Então, quando nós estudamos o grego clássico, nós vamos ver e comparamos com o grego bíblico, né? Nós vamos ver que o grego bíblico, ele como que toma uma certa parte do grego clássico, que é maior em seu léxico, que é até um pouco, vamos dizer assim, tem mais possibilidades de escrita e até mescla, né? Quando nós vamos ver a poesia, vamos ver alguns autores, eles até utilizam mecanismos diversos da língua. Nós vamos ver que o grego bíblico ele é um pouco mais compacto, né? Ele é um pouco mais simples do que o grego clássico, porém é uma língua poderosa também, não é? Não, na verdade não se distingue por língua, mas como se nós distinguíssemos como que um sotaque, né? Como que não dialeto também, porque dialeto já é uma diferença maior ainda. É a mesma língua, mas num estilo diferente, tá? Vamos dizer que é um estilo bíblico, há um estilo eclesiástico, há um estilo de grego, por exemplo, o grego que nós chamamos de koiné, o grego comum, certo? O grego comum era utilizado como língua franca entre vários países, muitos povos que viviam às margens do Mediterrâneo. Então, o grego koiné, ele significa isso. Koiné significa comum. E esse grego, então, ele não era tão complexo, por exemplo, quanto o grego clássico, mas ele conseguia cumprir todas as funções de uma língua e as pessoas aprendiam no norte da África, na Ásia Menor, no sul da Europa, né, na Península Balcânica, na Península Itálica e daí por diante, né, pessoal? Então, os gregos se espalharam por todos os arredores do mar Mediterrâneo, por todas as margens que ali estão, e todos esses povos tiveram influência dessa língua comum, do grego koiné. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, que os próprios apóstolos de Cristo, talvez até mesmo o próprio Cristo, falassem grego, soubessem grego, ou que São José também soubesse grego, porque era a língua do comércio, a língua que as pessoas se comunicavam. Tá? Não estou dizendo aqui mais nada, só estou dizendo que talvez soubessem falar essa língua. É muito comum saber falar essa língua nesta época. É uma língua, como digo, um pouco mais simples do que o clássico, do que o grego clássico, mas vem do grego clássico, ou seja, quem estuda o grego clássico, quem estuda, por exemplo, com este livro aqui, o Atênade, né? Inclusive está aqui, né? O Atênade, pode ler em grego comum também, grego koiné também. Aqui se ensina o grego clássico e pode-se ler no grego koiné também. Então, o nosso curso de grego, ele traz o grego clássico e também entrega, né? Se o aluno se inscreve no curso completo, recebe o Novo Testamento e o Antigo, e uma parte do Antigo, né? O Gênesis. Eu estou procurando o livro aqui. Depois, se vocês quiserem, depois perguntem nos stories, eu vou mostrar o livro. Posso mostrar o Novo Testamento, ou podem ver no canal do YouTube também, que eu tenho lá leituras com os nossos livros da Escola Clássica, né? Então eu tenho ali leituras com o grego, ou melhor, do nosso livro dos 4 evangelhos. Eu faço ali as leituras, explico o latim, leio um pouco em grego. Ainda não fiz a leitura em grego aprofundada, porque
Enfim, as pessoas no nosso canal se interessam muito mais por latim. Acho que o grego precisa vencer mais, né? Precisamos ter mais grecistas. E aí eu vou fazer, então, outros vídeos do texto em grego, mas eu cito, sim, o texto em grego em alguns momentos. Podem procurar no nosso canal do YouTube da Escola Clássica, pessoal. A Suelen pergunta assim, ou diz assim, inicie na faculdade de Direito, um exemplo básico. As pessoas carregam o vademecum, sem saber o que significa a expressão. Ontem falei sobre isso na aula. Exatamente, né? Então, o pessoal tem não sabe onde está pisando. E o pior de tudo, né? Agora, assim, eu posso até criticar, eu posso até falar assim, tem tanta gente que quer ignorar a língua latina porque pensa, não, isso é muito difícil, isso é um absurdo que me exijam estudar isso é só para me fazer ignorante, não entender as coisas. Eu diria primeiro que é o contrário, né? Eu diria que o latim, na verdade, ele é uma lente para nos tornar muito mais vivos, para que nós leiamos qualquer texto com muito mais consciência do que os textos significam, da profundidade semântica dos textos. Muito bem. Agora, a minha experiência com a faculdade de Direito, eu tenho só elogios, né? Na URGS, no Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma professora de lá, a professora Dalva, me chamou para falar sobre latim num evento em que eles tinham lá, um evento que eles possuem, para mostrar a restauração de livros clássicos do direito, de obras magnas, né? Nós chamamos, na verdade, ópera magna do direito, que são aqueles livros que vieram dos portugueses em 1560, 1570 e poucos, vieram nas caravelas, vieram em naus para o Brasil, chegaram no Recife e depois foram para Porto Alegre, depois foram para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esses professores lá estão fazendo a proteção desses livros, estão protegendo, reformando esses livros, e estão lendo esses livros e estudando com os alunos. Ou seja, nós temos sim, tá? As coisas não estão perdidas, os alunos, inclusive, estão interessados, né? Nós nos conhecemos, nós estamos próximos uns dos outros. Agora, tem lugares que parece que no Brasil mesmo, que eu noto, talvez não lugares, mas algumas pessoas que parecem realmente querer ignorar o que já é óbvio, o que é obviamente bom, o que é certeiro, né? É certo que se nós soubermos a língua latina, a língua grega, nós vamos ler melhor, nós vamos estudar mais profundamente a ciência jurídica, por exemplo, ou mesmo qualquer outra ciência, como nós vemos aqui, medicina, biologia, matemática, etc. Mas algumas pessoas querem ignorar este óbvio, né? Querem realmente fingir que essas coisas não estão acontecendo debaixo do próprio nariz, pessoal. Não sei porquê, né? Eu não sei qual é a resistência ainda, não sei, talvez estejam associando a língua latina a algo que ela realmente não é. Mas isso tudo do qual eu estou falando, pessoal, a cultura clássica, portanto, ela vai se constituindo ao longo da história, não só da história do período clássico, né? Nós não estamos falando apenas do período clássico grego e latino, do Império Romano, por exemplo, ou mesmo do Império helenístico, né? Nós não estamos falando apenas desse período, nós não estamos falando apenas desse momento da história. Agora, nós estamos falando das outras gerações, da Idade Média, do Renascimento, do próprio Iluminismo, tá? Nós estamos falando de inúmeros momentos da nossa história que cultivaram, que compreenderam o valor dessas línguas pelo valor que elas adquiriram. Uma língua, se nós tomarmos língua por língua, vamos pensar assim, português, espanhol, hoje nós tratamos as línguas de um modo muito esquisito, eu diria para vocês. Por que eu digo isso? É de um modo muito... parece assim que nós estamos lidando com produtos de um supermercado. Eu tenho a língua
espanhola, eu tenho aqui o título, sei lá, ou estudei espanhol, inglês, francês. E tu, quantas tu estudaste? Eu estudei italiano, romeno e catalão. Ai, que legal, pessoal, vamos trocar aqui línguas, não sei o quê. Beleza, tudo bem, a gente pode ficar nessa superficialidade. Agora, cada língua, ela vai adquirindo uma história, ela vai adquirindo um certo poder, ela vai adquirindo um certo valor na sua história, enquanto ela vai se compondo ou enquanto ela vai se desenvolvendo, e é isto que mede o valor de uma língua. Então, assim, ao meu ver, as línguas elas possuem valor, tá? Nós podemos como que pesar as línguas, e esse valor, ou esse valor que nós podemos dar, ele é um tanto relativo, porque se eu nasci no Brasil, por exemplo, eu tenho um certo dever de cultivar a minha língua portuguesa, eu tenho um certo dever de falar bem, porque é a língua com a qual eu falo desde pequeno, desde criança e tudo isso, né? Então nós temos um certo dever em cultivar a língua portuguesa. Isso é muito bom, fazer isso é bom para o nosso espírito, para a nossa inteligência, saber falar bem, usar as palavras corretamente, acessar a realidade por meio delas. Muito bem. Agora, quando nós falamos em valor das línguas, elas possuem tanto valor, por exemplo, o latim é uma língua que possui tanto valor, por conta da sua história, por conta daquilo que construiu junto da cultura clássica, que americanos, que pessoas de todo o mundo, os chineses, pessoal, os chineses contrataram o melhor professor de latim da Europa, o professor Luigi Miralles, o professor mais famoso e competente no estudo do latim pelo método natural e de literatura. E afinal de contas, de tudo que há para se estudar na língua latina, os chineses o contrataram. Por que os chineses contratam alguém para ensinar latim na universidade? É porque a língua latina ela tem um enorme valor histórico, ela tem um valor pela capacidade que ela possui, ela tem valor pela obra literária que foi produzida em latim, pela importância da obra literária de Virgílio, Horácio, de Cícero, né? Tantos homens que ensinaram homens do mundo inteiro a falar, discutir, a escrever. Então, assim, é impressionante o que nós temos de importante nessa língua, o peso que nós temos nessa língua. Então, o Eduardo diz assim: fico impressionado com o acervo intelectual detido pelos autores clássicos. Isso é uma questão, Eduardo, que, assim, não tem como não ler, por exemplo, sei lá, Santo Agostinho. Não tem como não ler Santo Agostinho, não tem como não ler o próprio Platão e não se impressionar com a carga, né, com a carga de conhecimentos, com o tamanho do conhecimento dos personagens que aparecem ali, daqueles discutidores, né, dos personagens dos diálogos platônicos, por exemplo, tá? Ou mesmo de Heródoto, quando nós lemos o primeiro, que seria o pai da história, e outros historiadores latinos, por exemplo, outros historiadores como Tito Livio, a carga de conhecimento desses homens, né? Ou se nós vamos ler o próprio Catão, mais antigo ainda, como é que pode isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo agora conosco, né? Por que nós não temos a mesma carga de conhecimento? Então, quando nós vamos ver isso, nós vamos ver que eles também estão ensinando isso através dessa língua. Tá? Esses autores também estão nos ensinando como lidar com o conhecimento ou como adquirir esse conhecimento, cultivar esse conhecimento através dos seus textos. Então, eles estão fazendo isso, articulando uma série, né, de questões que eles precisam, que eles estão aprendendo, né? Então, quando nós vemos isso, tá? Nós vemos que através da linguagem eles estão fazendo isso também. Através da linguagem deles, eles estão nos informando, estão nos mostrando como que nós devemos articular o nosso conhecimento, como nós devemos cultivá-lo também, né?
sim, né, estou falando justamente disso, o acervo intelectual dos autores, certo? Eu não estou falando do estilo da língua latina, né, do estilo do latim, eu estou falando realmente do modo como eles articulam as suas ideias. Tá? Autores clássicos como, por exemplo, os filósofos mesmo. Tá? Nós vemos que eles não estão lidando com pouca coisa, eles não estão lidando com poucas informações não científicas no nosso, né, na nossa visão moderna, mas científicas na sua visão. Ou seja, quanto eles estão lidando com uma tradição de conhecimento mais antiga do que eles, presente, né? Então nós vemos Cícero, por exemplo, que discute assuntos de todas as ciências da época que ele poderia estudar. Ele discute até mesmo as teorias de Demócrito já em algumas de suas cartas a alguns amigos. Parecem quase como que tratados, pequenos tratados de discussões em que ele discute, por exemplo, sobre como caem as coisas, né? Caem pela linha reta, né? Eles diziam, o próprio Demócrito dizia que todas as coisas caem por uma linha reta, em que todas as coisas seguem, e o Cícero vai discutir, não, olha, veja bem, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Não, nem tudo cai pela linha reta. Ou por que as coisas não caem por essa linha reta? Nem sempre fazem isso. Às vezes elas caem de outros modos, e nós não vemos também o que está entre elas, etc. Então, nós vamos ver o quanto Cícero está discutindo certas questões que depois vão se desenvolver muito em séculos como assim, século XVII, XVIII, XIX, ainda vão voltar e ainda vão tomar esses textos antigos para aprender mais com Cícero, com outros autores antigos, né? Os próprios astrônomos. A quantidade de tempo que se usou o modelo ptolomaico, por exemplo, não se superou o modelo ptolomaico no estudo da astronomia. Tá? Então nós vamos ver que o conhecimento desses caras era absurdo, às vezes com poucos livros. Ou seja, se nós tivéssemos 10 livros importantes na nossa estante e soubéssemos tudo que há nos 10 livros, será que nós não seríamos mais inteligentes do que tendo, sei lá, 1000 livros e lendo todos os livros? Né? 1000, 2000, 3000 livros. Vamos dizer que nós só aumentamos a nossa carga de leitura e ainda assim não conseguimos cultivar e nem articular o nosso conhecimento. Isso é muito possível, tá? Isso é muito possível de acontecer, e isso acontece na nossa época, né? Eu já vi intelectuais, eu vi professores universitários que não conseguem falar bem, com conhecimento que estudam há 20, 30 anos, não conseguem falar bem sobre aquilo, não tem aquilo muito certo na memória, algumas teorias ficaram assim, como que só uma nuvem, uma ideia daquilo que leram, e não conseguem realmente articular esse conhecimento com propriedade. Por quê? Talvez tenham acumulado coisa demais durante algum certo tempo. Não é comum aparecer alguém assim. Eu não acho que seja comum aparecer alguém, e também nem é correto quando aparece, né? Nem é uma coisa boa de encontrar pessoas assim, que estão há anos estudando algum assunto e nós vemos que a pessoa não consegue falar sobre o tal do assunto. Isso não é bom para o país, isso não é bom para a nossa cultura, isso não é bom para a nossa cidade, para a nossa universidade ali, para o local em que ele está. Mas acontece, né, pessoal? Acontece. Isso se dá por uma má articulação desse conhecimento, ou seja, por um cultivo torto desse conhecimento, né? Os chineses ainda dominarão o mundo. Pois é, olha, desse jeito, estudando latim, ensinando literatura, sei lá, a gente fica pensando assim, não é mais legal, daqui a pouco vai ser mais legal conversar com os chineses do que com outras nações, porque o pessoal em outros lugares do mundo, na Europa mesmo, o pessoal está às vezes ignorando. Né? Eu ouvi agora um caso muito recente de um colega, um amigo, que foi estudar na Áustria. Foi estudar numa escola austríaca, agora, não vou nem dizer o nome da ciência, vai que o pessoal aí vai ficar conjeturando quem foi e tal. Foi estudar lá e notou a completa indiferença com autores clássicos, com a literatura clássica, e uma universidade, né, notou lá nessa universidade em que foi
um descaso completo com certas habilidades tão antigas, tão importantes que nós cultivamos. Algo que eu não vi nem na Noruega, né? Eu não vi isso nem na Noruega. Um total descaso, assim. Imaginem na Áustria isso, né? A Áustria, que foi um dos países que mais cultivou essa cultura clássica até pelo menos o século XX, metade, fim do século XX, parecia que nunca ia se perder disso, mas agora ficou só na arquitetura, talvez, não sei, né? Agora, este caso da universidade que eu ouvi falar me pareceu muito grave. A Europa parece estar relaxando quanto a esses assuntos, estar ficando preguiçosa para os estudos, né? Imagine, né? Imaginem isso. E os chineses não. Os chineses não estão com preguiça nenhuma, pessoal. Eles não estão com nem um pouco de preguiça, né? Quem está com preguiça somos nós. Quem tem preguiça somos nós, são os europeus, são os americanos, os chineses não têm preguiça, né? Agora, já conheci americanos também muito dedicados, tá? Não posso falar nada também dos americanos que eu conheci quanto a esse estudo dos clássicos, quanto à preocupação com a cultura clássica, né? Então, não posso falar dos americanos, não posso falar nem mesmo dos alemães que eu conheci, pelo menos. O pessoal respeita ainda, pelo menos, esses estudos. Agora eu já não sei de outros países, já não sei de outros lugares, outras universidades, além do meu arredoma, né, de ignorância. Muito bem, pessoal. Para aqueles que ficaram até aqui, eu digo o seguinte: nós temos a promoção da Escola Clássica, curso completo. Vocês recebem 12 livros em casa, 12 livros em grego e latim, e tem acesso aos cursos, ao curso de latim, grego, cultura clássica e Officia Literarum. São, assim, isso aqui que nós oferecemos é um pacote completo para que vocês completem esses estudos com o essencial disso, para ler depois todo o resto, usar o latim e o grego, ou utilizar essas línguas, né? Utilizar todo esse conhecimento como instrumento, como para o próprio deleite, para a própria apreciação das poesias. Vocês podem utilizar isso, podem se valer desse conhecimento para muita coisa, se estudarem com o caminho que nós propomos. Nós propomos um caminho que inicia no estudo das línguas, né? No estudo do latim e do grego, e depois vai então culminar no estudo da literatura e dos livros clássicos bilíngues ali que nós temos, e vocês podem então apreciar tudo isso, podem participar de tudo isso e fazer esse estudo, por que não por muito tempo, né? Por muito tempo ler esses livros, por muito tempo cultivar isso, aprendendo, tendo essa arrancada conosco, ou estudando o essencial disso tudo aqui conosco e depois seguindo nos estudos. Eu acho que é algo que não deve morrer em nossa vida, né? Então, como diria Ovídio, né? Como é que ele diz? Agora eu não vou... ou melhor, que aprenda as duas línguas, grego e latim. Ele diz numa das suas poesias, né? Então, porque a beleza passa, nossa firmeza aqui, o nosso corpo, ele se deteriora, nossos cabelos ficam brancos, a vida começa a ficar mais árida e pesada, mas se nós cultivamos a cultura e conhecemos as línguas, a língua grega e a língua latina, nós podemos ler o que há de melhor da poesia, nós podemos viver o que há de melhor para as nossas emoções, inclusive, tá? E nós não vamos então nos tornar amargos no fim da vida. Ou seja, este é um estudo para a vida toda. E vocês podem começar agora, ou eu já diria que devem começar agora. Muito obrigado, pessoal. Eu vou indo. Fiquem à vontade para perguntar no nosso perfil. Obrigado, Eduardo, que eu acredito que permaneceu aqui até o final. Um bom dia para todos vocês, que os estudos comecem, continuem, né? Mas nunca acabem.